Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos da política. Meu nome é Ana Maísa. Meu nome é Heloísa. Meu nome é Giane. Meu nome é Larissa. Meu nome é Lilian. Meu nome é Mariana. Meu nome é Sabrina. Meu nome é Tamires. E para começar, vamos falar sobre Congresso. Congresso, em um contexto político, é um termo usado para se referir à união de representantes do poder legislativo de uma nação. No geral, é uma reunião de pessoas com o objetivo de debater e extrair conclusões acerca de uma temática central. Como o intuito do Congresso é apresentar de uma maneira didática e persuasiva o projeto ou ainda uma proposta de trabalho, é indispensável que o orador conheça com profundidade os temas retratados e que também abra um espaço para comentários e dúvidas. No Brasil, o Congresso Nacional exerce funções do Poder Legislativo da União e tem como função criar e aprovar leis e fazer a fiscalização do Estado, bem como julgar e fazer a administração. Ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, alguns termos que nós vamos ver mais à frente. A Câmara Municipal é um órgão legislativo que trabalha com a formulação de leis municipais, aprovação ou veto dos planos e ações que a Prefeitura pretende realizar e fiscalizar as receitas e despesas do município. Os vereadores são membros que compõem a Câmara Municipal e o número de vereadores em cada município brasileiro é limitado por lei e varia de acordo com o tamanho do município. Além dos vereadores, a Câmara tem servidores que são selecionados através de concursos públicos e, por isso, não ocupam cargos eletivos. A diferença entre Câmara Municipal e a Prefeitura é que a Câmara está envolvida com leis e aprovações, já a Prefeitura executa obras e cuida dos assuntos estratégicos da cidade, assim como saúde e educação. Mesmo sendo independentes, a Câmara e a Prefeitura estão relacionados e precisam ter um vínculo para um bom funcionamento do sistema. O que são os vereadores? É um agente político eleito por meio do voto direto da população. Os vereadores trabalham no poder legislativo da esfera municipal da Federação Brasileira. Assim, ele tem um papel equivalente aos que os deputados e senadores possuem nas esferas mais amplas, que são os estados e União. Sua função é representar a sociedade em sua pluralidade de interesses, através da legislação. Isto é, eles que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município e fiscalizar a atuação do executivo, que é no caso o prefeito. Os direitos dos vereadores são a imunidade parlamentar, onde os vereadores podem expressar livremente suas opiniões sem que possam sofrer ameaças judiciais, com exceção quando eles fazem apologias aos crimes. Ele também tem o direito de renúncia, remuneração e a prática de outra profissão. O vereador é eleito para o cargo com 4 anos de duração. A quantidade de vereadores que são eleitos depende da quantidade populacional. Um Senado é uma Assembleia Deliberativa, em muitos casos, a Câmara Alta de uma legislatura ou parlamento bicamarais. Ele é chamado de Câmara Alta, pois, no Brasil, existe também uma Câmara Baixa, que é dos deputados. O Senado surgiu na Roma Antiga, mas lá ele era chamado de Conselho de Anciões. Vale destacar que na Roma Antiga, quem podia participar do Senado eram somente homens mais velhos e ricos. Atualmente, não deveria ser assim, porém grande parte dos membros do Senado ainda são homens brancos e da classe alta, apenas 11 mulheres e só uma delas é negra. De acordo com alguns estudiosos da área, o Senado existe em países que adotam o federalismo para igualar a representatividade de todos os estados da federação. O atual presidente do Senado Federal do Brasil é Davi Alcolumbre, filiado aos democratas do estado do Amapá. Entre as funções do Senado, temos processar e julgar nos crimes de responsabilidade, autorizar operações externas de natureza financeira, interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal, suspender a execução de todo ou em parte da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato, eleger membros do Conselho da República
e avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O senador é um agente político que cumpre um mandato de 8 anos, sendo escolhidos, mas votados por eleições diretas. São 3 senadores representando cada uma das unidades federativas do Brasil, que envolvem os estados e o Distrito Federal. Então, ou seja, são eleitos 81 senadores. Eles compõem o parlamento, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Para ser um senador, é necessário ser brasileiro, ter pelo menos 35 anos, possuir domicílio eleitoral no estado que vai representar, ou seja, viver e votar naquele estado, e ter um pleno exercício dos direitos políticos. Bom, a Assembleia Legislativa é o órgão do poder legislativo presente nos estados. Tem como representantes os deputados estaduais, escolhidos pelo povo, e são eles os responsáveis por elaborarem leis para o estado e também fiscalizar o poder executivo estadual, ou seja, o governador. Um projeto de lei pode ser levado até a Assembleia tanto pelos deputados estaduais presentes lá, quanto pelo Poder Judiciário, pelo governador ou até mesmo pela população. A partir disso, o projeto vai até a mesa diretora e depois segue para a comissão dos deputados responsáveis por tratar do assunto. Depois de discutido, pode ser modificado e só assim é levado para a votação no plenário. Todos os projetos que são aprovados na Assembleia são encaminhados para o governador em exercício, que pode sancionar o projeto ou vetá-lo. E só assim um projeto pode tornar-se lei. Ao contrário da Câmara Federal, uma lei estadual criada a partir da Assembleia deve tratar apenas de assuntos relacionados a um estado e vigora apenas entre seus limites físicos. Para uma lei valer em todo o país brasileiro, ela deve ser criada por deputados federais e senadores. É através do sistema legislativo brasileiro que os representantes criam e alteram projetos de leis que mudam e movem o país. O poder legislativo está a nível federal e funciona na Câmara dos Deputados. O modelo legislativo que funciona no Brasil é o bicameralismo. Esse modelo ocorre no Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Nesse modelo, o legislativo é formado por 2 casas. No caso brasileiro, o poder legislativo a nível federal ocorre no Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. É na Câmara onde começa a tramitar os projetos de lei e por isso é chamada de casa iniciadora. Enquanto no Senado, a legislação é revisada e por isso é chamada de casa revisadora. Em ambas as casas do Congresso, existe uma diferença entre os graus de representação política. Os deputados estaduais representam a população dos estados e os senadores representam os estados enquanto unidades federativas. As 2 casas também têm suas próprias funções, o que gera um equilíbrio de poder. A vantagem do modelo bicameral está na distribuição de poder entre as 2 casas. Desta forma, fica mais difícil que um único grupo tenha influência nos interesses abordados. A Câmara dos Deputados tem funções como representar, legislar e fiscalizar. A função de representar difere a Câmara do Senado, pois a Câmara representa os interesses do povo brasileiro, enquanto o Senado representa os interesses das unidades federativas. A função da Câmara de fiscalizadora se dá através do controle das contas públicas, garantindo que os recursos da população sejam aplicados de acordo com a lei. A Câmara ainda tem competências privadas que são, por exemplo, a autorização da instauração do impeachment e a elaboração do regime interno. Agora vamos falar sobre os deputados. Primeiramente, vamos diferenciar os deputados federais e os estaduais. Os deputados estaduais representam o povo na Assembleia Legislativa e devem elaborar leis de âmbito estadual de acordo com os interesses do estado que representam, e também devem fiscalizar os governadores. Já os federais representam o povo no Congresso Nacional e propõem, discutem e aprovam leis no âmbito federal, atuando em conjunto com os senadores. A Câmara dos Deputados é composta por 513 membros. A quantidade de deputados é estabelecida no ano anterior às eleições, pois o número de representantes por cada estado é fixado conforme a quantidade de habitantes de cada estado. Portanto, estados mais populosos elegem mais deputados federais, sendo o número máximo de deputados por estado 70 e o mínimo 8. A Câmara de Deputados é renovada a cada 4 anos com eleições diretas, e as vagas dos deputados são distribuídas da mesma forma que os vereadores, pelo quociente eleitoral e pelo quociente partidário. O quociente eleitoral se dá pelo seguinte cálculo: os votos válidos dividido pelas vagas disponíveis. Depois, é feito o cálculo do quociente partidário, que se dá pelos votos do partido ou coligação, dividido pelo quociente eleitoral.
Caso o partido ou coligação não tenha pessoas para preencher todas as vagas, é feito um terceiro cálculo, um pouco mais complicado, e o partido que conseguir o maior resultado nessa conta consegue as vagas. Para saber quem são os deputados que representam o seu estado, você pode consultar pelo portal da Câmara.